Olá, o meu nome é Sofia e hoje vou falar-vos de como os narcisistas são criados. Normalmente os narcisistas são criados durante a infância, porque eles sofreram traumas ou abusos da parte dos pais, da parte da família, abusos esses que podem ter sido abusos sexuais, abusos físicos, emocionais, psicológicos. Podem ter vivido até no seio de uma família extremamente pobre, sem recursos, com pouca falta de higiene, com poucas condições para viverem, etc. É muito comum um narcisista crescer no seio de uma família em que o pai ou a mãe, ou ambos os pais, são eles também narcisistas. E por isso a criança torna-se narcisista quando se torna adulto. Porquê? Porque foi esse o ambiente que a criança teve, foi esse o exemplo que a criança teve ao crescer e ao se desenvolver. E também porque um pai ou uma mãe, ou ambos, que sejam narcisistas, eles não estão emocionalmente disponíveis para criarem uma criança. Porquê? Porque eles próprios não têm empatia para com a criança, não se conseguem colocar no lugar da criança. Uns pais narcisistas, eles pensam que a única coisa que a criança precisa é de comer, de roupa e pronto, e um teto. Mas não é bem assim. As crianças também precisam principalmente as crianças precisam de serem educadas emocionalmente e de terem atenção emocionalmente. Que tipos de abusos estes pais fazem? Por exemplo, a criança chega à casa com boas notas da escola e diz aos pais: olha, tive boas notas na escola. E os pais, em vez de dizerem: olha, estou muito orgulhoso de ti, parabéns, continua assim, adoro-te. Os pais narcisistas, em vez de dizerem isto, o que vão dizer à criança é: ok, não fizeste mais nada do que a tua obrigação. Ou, tiveste boas notas porque o exame era fácil, não é porque tu és inteligente ou porque tu te esforçaste. Ou então vão dizer: tiveste boas notas porque a professora foi boazinha contigo, não é porque saibas a matéria. É claro que este tipo de respostas para com a criança vai acreditar que ela própria não tem valor. E desta forma a criança vai se refugiar nela própria e vai se fechar emocionalmente para com os pais e mais tarde para com o mundo, para não ter que sofrer mais críticas, para não ter que sofrer mais abusos, principalmente emocionais. Por isso é que os narcisistas são pessoas que criam uma fachada à volta deles, de forma que as pessoas acreditem na fachada que eles têm. E se uma pessoa tentar ultrapassar essa fachada e tentar ver o interior do narcisista, os narcisistas explodem em raiva ou retiram-se. Portanto, narcisistas são criados no seio das famílias devido aos maus tratos que tiveram, principalmente aos maus tratos psicológicos e emocionais. Claro, pode ter sido também maus tratos sexuais, abusos físicos. Pode ter sido isso também. Tenho aqui as minhas notas. Por exemplo, se uma criança pensa que após ter sido... Uma criança comete um erro quando está em casa com os pais, deixa cair um copo, por exemplo, e os pais chateiam-se com a criança: "Posas, não vales nada, não sabes fazer nada de jeito." E a criança fez isso sem querer. Não foi de propósito, mas um pai ou uma mãe narcisista tratam a criança dessa forma, diminuem a criança. E, portanto, a criança vai interiorizar as críticas dos pais e mais tarde vai pensar: ok, eu vou pedir desculpas aos meus pais porque realmente eu tive uma boa atitude. E muitas vezes a criança não teve uma má atitude. Muitas vezes a criança não teve uma má atitude. A atitude da criança foi sem querer, mas a criança interioriza a culpa
E depois, se a criança pede desculpas aos pais, os pais ainda são capazes de responder: ainda me vens pedir desculpas por teres partido o copo? Quer dizer, os pais narcisistas nem aceitam a desculpa da criança, o pedido de desculpas da criança por ter partido o copo. Eles ainda criticam a criança por ser humilde e por estar a pedir desculpas, mesmo quando a criança não tem culpa disso. É claro que se a criança decidir atirar os copos ao chão e partir os copos todos por estar a fazer uma birra, aí sim, pronto, a criança terá de ser castigada, mas não é por isso que se tem que retirar o valor à criança. A criança tem que ser castigada como um exemplo para raciocinarem sobre a má atitude que tiveram, sobre as más atitudes que têm, não sobre as coisas que fazem sem querer. Ora bem, com isto, os narcisistas, tendo em conta que uma criança que nasce que cresce neste ambiente, que nasce e cresce neste ambiente, essa pessoa torna-se fechada, torna-se uma pessoa narcisista, torna-se uma pessoa fechada, ou seja, acaba por desenvolver a inteligência de um adulto, mas é um adulto com imaturidade emocional, acaba por ser um adulto que pode reconhecer as suas emoções, mas são emoções extremamente infantis, tanto que a gente percebe muitas vezes que as desculpas dos narcisistas são bastante infantis. São, às vezes eles próprios reconhecem que cometeram um erro, mas eles justificam-se: ok, eu cometi este erro por tua culpa. Foste tu que me fizeste cometer esse erro. Eles não admitem as culpas. Porquê? Porque eles criaram uma fachada à volta das suas emoções. As suas emoções estão extremamente protegidas do mundo exterior. E então eles colocam a culpa, quando eles reconhecem que fizeram algo errado, eles colocam a culpa em algo exterior. Eles não pensam: ok, pronto, fui eu que errei. Eles pensam: ok, eu escrevi isto mal porque distraí-me com um barulho que lá fora, um barulho que veio da rua. Pronto. Outras formas de abuso de pais narcisistas para com as crianças é diminuírem a importância da criança. A criança faz lá está, mais uma vez, a criança faz alguma coisa de errado e os pais, em vez de dizerem: ok, tudo bem, não tem problema, não sabias, ou acontece, pronto, olha, não te preocupes com isso, para a próxima fazes melhor. Em vez de dizerem isto, os pais da criança, que negligenciam a criança, eles vão dizer algo como: és um inútil, não vales nada, tu nunca aprendes, tu nunca há de ser ninguém na vida, nunca há de fazer nada de jeito, ninguém gosta de ti, não prestas para nada. São dentro deste tipo de famílias e com este tipo de exemplo que as crianças se tornam mais tarde narcisistas, quando transitam para a fase adulta. Outra forma de criar narcisistas são pais demasiado ocupados. São pais que chegam a casa, a criança quer estar um pouco com os pais, brincar um pouco com os pais, conviver com os pais, ter a atenção dos pais, e os pais ignoram a criança porque: agora não posso, estou muito cansado, agora estou ocupado, estou ocupada. Os pais acabam por negligenciar a criança, acabam por ignorar a criança. Depois a criança faz uma birra porque está a ser ignorada. E o que é que estes pais fazem? Estes pais dão presentes à criança e depois a criança vai crescer a pensar que merece tudo e mais alguma coisa cada vez que faz uma birra. Mais uma vez, aqui vamos encontrar narcisistas que fazem birras mas têm a inteligência de um adulto. Mais exemplos. Ou seja, pais que estão
muito ocupados para as crianças e dão presentes às crianças, dão tudo aquilo que a criança quer como forma de compensar a ausência dos pais, também é uma forma de criar crianças narcisistas. Aliás, um misto disto com os maus tratos e com maus tratos emocionais pode muito bem criar pessoas narcisistas no futuro. O que é que em que espécie é que pais narcisistas tratam bem os seus filhos perante outras pessoas? Mas normalmente tratam bem os filhos perante as outras pessoas para eles próprios ficarem bem vistos na situação. Por exemplo, uma mãe narcisista leva a filha à rua e alguém diz: mas a sua filha é muito bonita. E a mãe narcisista diz: pois, ela sai a mim, ela é parecida comigo. Ou seja, a criança vai perceber que está ali apenas para dar boa imagem à mãe. Por isso é que os narcisistas mais tarde, dentro de casa, por exemplo, um homem perante a mulher, dentro de casa o homem trata super mal a mulher, mas depois na rua, à frente das outras pessoas, o homem trata super bem a mulher. Estão a perceber a ligação? Ora bem, mais. Bem, eu acho que não tenho muito mais a dizer sobre isto. Basicamente é isto. Crianças que cresceram dentro destas famílias muitas vezes tornam-se narcisistas porque ao serem criticadas todo o tempo, as crianças ao serem diminuídas o tempo todo, ao serem insultadas o tempo todo, as crianças acabam por se fechar nelas próprias, acabam por criar uma barreira à volta delas próprias e elas acabam por entender que apenas as suas emoções contam, porque elas não se, as emoções dessas crianças não foram desenvolvidas, não foram educadas. A criança não tem empatia, porque a criança não foi educada com empatia. Portanto, elas acabam por se interiorizar para fechar para elas próprias e apenas poderem contar com elas próprias e com as suas próprias emoções. Por isso, mais tarde, os narcisistas veem as suas emoções como factos. Os narcisistas acham que aquilo que estão a sentir é um facto. E pronto, basicamente é isto. Se eu mais tarde tiver mais alguma coisa a acrescentar acerca disto, eu farei um novo vídeo. Por favor, subscrevam o meu canal. Subscrevam no meu canal. Tem aí um link em baixo, por falarmos em famílias narcisistas, tem um link em baixo do livro Também Acontece Contigo, da autora W. Paris. Vejam o livro, a autora conta a sua experiência ao crescer e viver no seio de uma família narcisista. Deem uma vista de olhos no livro, porque ela fala como isso transformou a realidade dela e como isso a afetou ao longo da sua vida. E pronto, basicamente, façam os comentários que quiserem, estejam à vontade, façam perguntas. Ficarei muito contente em responder às vossas perguntas e, por favor, tratem bem as vossas crianças com carinho e com amor e com atenção, principalmente com atenção, porque é isso que as crianças precisam para se desenvolverem. Muito obrigada por terem assistido e façam o favor de serem felizes. Até um próximo vídeo. Obrigada.